Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Adriano Santos, a nossa 11ª aula do curso de Banco de Dados LearnSQL. O assunto de hoje é Tablespace, um assunto bem completo. Eu convido você a assistir a aula até o final, que serão abordados aqui os principais conceitos do tema Tablespace. E se essa aula de alguma forma contribuir para o seu crescimento, eu peço que você incentive o meu trabalho deixando o seu like. E se você se identificar com esse canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para ser avisado quando sair uma nova videoaula e vamos à aula. Bom, Tablespace, que significa um espaço de tabela. É uma alocação de espaço em um banco de dados Oracle, onde os segmentos, que nada mais são que objetos de esquema, como tabelas índices, são organizados e armazenados. Como um banco de dados é um conjunto de arquivos de dados, é muito importante que entendamos como um banco de dados Oracle agrupa estes arquivos. O Oracle faz isso sob a proteção de um objeto de banco de dados chamado Tablespace, onde, antes de poder inserir dados em um banco de dados Oracle, primeiro é necessário criar um Tablespace e depois uma tabela dentro deste espaço criado. O Oracle armazena os dados logicamente em tablespaces e fisicamente em data files. Quando nós falamos em tablespace ser referente a armazenamento lógico, estamos falando da estrutura do tablespace, sendo este um container lógico, e o armazenamento físico é referente onde os dados são alocados fisicamente, formando ali um sistema de arquivo com uma determinada extensão de arquivo específica e compatível ao sistema operacional em questão. Bom, a estrutura lógica de um banco de dados Oracle consiste em uma ou mais unidades de armazenamento lógico tablespace, e cada uma desses tablespace, ela gera um espaço onde vai conter ali as tabelas, que são os segmentos, que conterão as extensões, que são os espaços utilizados aí por estes segmentos, e que conterão ali os blocos, que são a menor unidade de armazenamento de entrada e saída de dados. Este bloco de dados é possível especificar aí o tamanho do bloco de dados na criação do tablespace. Em resumo, a estrutura de um banco de dados Oracle consiste em unidades lógicas de armazenamento, que contém segmentos, que contém extensões e que contém blocos. Resumidamente, um tablespace é um modo de agrupar arquivos de dados. A documentação da Oracle nos sugere a seguinte analogia para ilustrar a arquitetura de um banco de dados Oracle. Então, nós temos um arquivo que ele representa o banco de dados, e a gaveta deste arquivo, ela representa um tablespace. E dentro desse tablespace nós temos as pastas que representam ali os data files, os arquivos de dados. E essas pastas contêm papéis que representam as tabelas, e o que consta escrito nesses papéis, a escrita, é referente aos dados. Bom, temos aqui uma recomendação da Oracle, É aconselhável não misturar dados de aplicações no mesmo tablespace. Então, ao criarmos um tablespace para alguma aplicação, devemos nomeá-la de forma que a descreva. Por exemplo, dados de um sistema RH pode ser mantido no tablespace e recursos humanos. Em resumo, aplicação separada corresponde a tablespace separado. Na criação do banco de dados Oracle, algumas tablespaces são criadas ali automaticamente, pertencentes ao sistema. A primeira que nós iremos ver aqui é a tablespace users. Geralmente é o tablespace padrão para os usuários. Se um usuário criar um objeto tal como uma tabela ou um índice, sem especificar o tablespace, o Oracle cria no tablespace padrão do usuário. Ou seja, se eu fizer login no sistema Oracle e criar uma tabela sem especificar a tablespace em que essa tabela pertencerá, o Oracle fará a criação e irá atrelar a tabela que eu criei a tablespace users. Isso não é muito recomendável, pois pode gerar algumas inflexibilidades. Então é ideal que eu crie uma tablespace, crie tabelas e índices e já crio as tabelas pertencentes a esse tablespace que eu criei. Nós temos também aqui a tablespace system, que é a tablespace de sistema, e é uma parte obrigatória de todo banco de dados Oracle. É onde o Oracle armazena
todas as informações necessárias para o seu próprio gerenciamento. Temos a TableSpace Temp, que é um espaço de tabela temporário, e é onde o Oracle armazena todas as suas tabelas temporárias. É como se fosse o quadro branco ou papel de rascunho do banco de dados. Assim como às vezes precisamos de um lugar para anotar alguns números, para poder somá-los, o Oracle também precisa de algum espaço em disco temporário. TableSpace End. Todos os bancos de dados Oracle precisam de um local para armazenar informações a desfazer. O que isso significa? É esse TableSpace que contém os seus segmentos de reconstrução, TableSpace de rollback. Possui a capacidade de recuperar transações incompletas ou abortadas. Ou seja, quando eu faço uma transação e eu preciso desfazê-la, é deste local que o Oracle ele recupera as informações a serem restauradas. TableSpace Sysaux. Este TableSpace auxiliar, não existe nas versões anteriores ao Oracle 10G e foi criado especialmente para aliviar o TableSpace System de segmentos associados a algumas aplicações do próprio banco de dados. Agora vou falar aqui de alguns comandos aqui essenciais para a criação do banco de dados Oracle e depois a gente vai rever eles nas cintas de criação do TableSpace. Então, o primeiro comando é o create, que cria estruturas no banco de dados, não somente TableSpace, mas como qualquer estrutura que eu deva criar no banco de dados, eu uso o comando create. Seguido da especificação TableSpace, que é o que define que o que será criado é um TableSpace. Próximo passo é definir o nome. Data File cria o arquivo de dados, onde as estruturas lógicas, como TableSpace Index, serão fisicamente armazenadas. Size define o tamanho do arquivo de dados. Block Size define o tamanho do bloco do sistema operacional usado pela TableSpace. AutoExtend define se o tamanho do arquivo aumentará automaticamente. On-Off ativa ou desativa a opção. E AutoExtend está desativada por padrão. Next define o tamanho da próxima extensão a ser criada. Max Size ou Unlimited define se o tamanho de arquivo de dados criado terá tamanho máximo ou ilimitado. AutoLocate permite dimensionar a extensão inicial, deixando o Oracle para determinar o tamanho ideal para as extensões subsequentes, com 64K sendo o mínimo. Uniform indica que todas as extensões dentro do espaço de tabela terão o mesmo tamanho, com 1 MB sendo o tamanho de extensão padrão. Segment Space Management Auto é relevante apenas para espaços de tabela gerenciados localmente. Ele permite que você especifique se o banco de dados Oracle deve rastrear o espaço usado e livre nos segmentos do TableSpace, usando listas livres ou bitmaps. Este recurso torna o gerenciamento de espaço livre mais fácil e reduz o espaço desperdiçado. Esse parâmetro é altamente recomendado pela Oracle. Bom, o primeiro comando é o create, que cria uma estrutura no banco de dados. No nosso caso, será criada uma TableSpace. Temporary e Endo diz se a TableSpace ela será temporária ou se será uma de desfazer, utilizada ali na recuperação de transações onde foi feito o uso de rollback. Seguido do nome do TableSpace. Data File é para a criação do arquivo de dados. Temp File, se esse arquivo de dados ele armazenará dados temporários. Em seguida, nós especificamos o caminho do arquivo de dados, seguido do nome e a extensão. Size, nós especificamos o tamanho desse arquivo de dados, que recebe ali um número inteiro em megabytes. Block Size, para a especificação aí do tamanho de bloco utilizado pelo sistema, que vai de 2K a 32K. AutoExtend, se o espaço de tabela ele deverá crescer automaticamente ou não. Por padrão é desligado. Caso ele seja AutoExtend, Next determina qual o próximo tamanho que ele irá crescer, podendo ser definido ali um máximo valor do crescimento em inteiro, em kbyte ou megabyte. E também pode ser definido como ilimitado. Login faz um registro aí de transações para a recuperação aí das mesmas. O padrão é login. No login é para desativar essa opção. Extend Management Local. Isso aqui define se a TableSpace ela será gerenciada localmente, é o padrão, e dispensa aí
todos esses parâmetros, minimum, extend, defull, entre outros. E à medida que você adiciona dados a objetos em espaço de tabela, o Oracle aloca automaticamente mais extensões. A Oracle recomenda o uso deste recurso. Ela pode ser definida por gerenciamento de dicionário de dados. E o Oracle não recomenda esta opção. Autolocate e Uniform. Usamos Autolocate se imaginamos que os objetos em um espaço de tabela serão de tamanho variável. Já para tamanhos únicos, usamos Uniform. Neste caso, especificamos aí o tamanho da extensão, com um número inteiro em kbytes ou megabytes. Segment Space Management Auto. O Oracle recomenda o uso deste recurso, que é o gerenciamento de espaço de segmento automático. Isso elimina a necessidade de ajustar parâmetros. Também pode ser definido como manual. O Oracle não recomenda o uso deste recurso, embora em alguns casos ele é utilizado. Os parâmetros apresentados devem ser definidos de acordo com a necessidade do sistema, de acordo com os requisitos aí do sistema, isso com o apoio aí da equipe de desenvolvimento, ou definidos por um DBA ou gerenciados aí por ele. Com o SQL Developer aberto, nós vamos executar aqui um comando para a criação de um table space, o comando que cria uma estrutura create. Em seguida, nós dizemos qual objeto deve ser criado, no caso é um table space. Atribuímos um nome a esse table space. É recomendável utilizar aqui a sigla TBS, logo em seguida um nome. Datafile cria o arquivo de dados. Entre aspas, a gente especifica aqui o caminho, no caso aqui é C2 atribuímos um nome ao nosso arquivo de dados, ponto e a extensão do arquivo. No caso aqui é dbf. Em size, nós especificamos o tamanho do nosso arquivo. Eu coloquei ali 100 megabytes. Autoextend off. Eu coloquei a table space para ser gerenciada localmente. Dessa forma, à medida que os objetos em uma table space são adicionados, o Oracle coloca automaticamente mais extensões para um arquivo de dados de espaço de tabela associado conforme necessário para acomodar o crescimento. Autolocate é apropriado quando nós pensamos que os objetos em uma table space serão de tamanhos variados. E para tamanhos únicos, uniformes, a gente usa aqui o comando uniform. Block size determina o tamanho do bloco. Eu coloquei 16K. Caso ocorra um erro na hora de executar o tamanho do bloco em 16K, vocês podem alterar aqui a configuração do sistema para que ele possa permitir um bloco de 16K. Tá aqui a mensagem, sistema alterado. E mais uma recomendação da Oracle é o segmento do espaço. Ele está marcado como automático. É Segment Space Management Auto. O gerenciamento de espaço de segmento automático. Isso elimina a necessidade de ajustar vários parâmetros. Embora alguns especialistas usem o gerenciamento do segmento de forma manual, não é o nosso foco aqui. A maioria dos aplicativos se enquadra bem no sistema de gerenciamento automático. Feito isso, a gente executa e a gente tem ali o nosso espaço de tabela criado com sucesso. Então agora vamos ao próximo exemplo. Comando create novamente, table space, o nome do table space, a criação do arquivo de dados, um comando datafile, o caminho, o nome do arquivo, ponto e a extensão do arquivo dbf. Dessa vez eu especifiquei aqui o tamanho com 200 megabytes, autoextend on next 10 megabytes e um valor máximo. Isso quer dizer que ele crescerá automaticamente de 10 em 10 megabytes até atingir um limite ali de 250 megabytes. Os próximos parâmetros aqui a gente já viu. Table space gerenciada localmente. Dessa vez eu especifiquei um bloco de tamanho de 8K e o gerenciamento de espaço do segmento automático. Feito isso, a gente executa a criação e temos o nosso table space criado. Na próxima videoaula eu vou apresentar alguns comandos de gerenciamento de table space, comandos úteis referente ao assunto e como que a gente cria uma tabela pertencente a um determinado table space. Se essa aula contribuiu para o seu crescimento, eu peço que você deixe um like, se inscreva no canal,
ative o sininho das notificações e é isso. Eu espero vocês aqui. Até a próxima.